Começou bem. Acabou? Hã? Mais um F5. Foi agora dele? Bom, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os componentes da banca, avaliadora, meu orientador, professor Luciano, professor Márcio e professora Aida. O meu trabalho de conclusão do estágio tem como título o Plano de Comunicação de Marketing para a empresa Firenze Veículos. A empresa. A Firenze Veículos ela iniciou suas atividades em novembro de 2007 como uma revenda de automóveis novos e seminovos, ambos multimarcas. A empresa ela tem no seu quadro de funcionários um auxiliar administrativa, 3 vendedores, 2 pessoas responsáveis pela limpeza, além dos 2 gestores. Como objetivo geral desse trabalho é desenvolver um plano de comunicação de marketing para a empresa Firenze Veículos. Para alcançar esse objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: a análise do problema ou da oportunidade, a determinação dos objetivos, a seleção do público-alvo da comunicação, a seleção dos elementos do composto de comunicação, o estabelecimento do orçamento, a implementação do plano e a avaliação dos resultados. Para a fundamentação teórica, foram abordadas algumas temáticas que serão brevemente apresentadas. O marketing. Nas organizações, ele tem o objetivo de satisfazer as necessidades dos clientes, trazendo assim o lucro para a empresa. De acordo com Kotler e Armstrong, o marketing ele pode ser definido como um processo administrativo e social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, oferta, troca e valor com os outros. Composto mercadológico. Para se posicionar no mercado, a organização deve estabelecer a estratégia do composto de marketing, que é formado pelos 4 P's, também chamado de mix de marketing, que é o produto, preço, praça e promoção. Ele pode ser definido como um conjunto de ferramentas de marketing, táticas e controláveis que a empresa utiliza para produzir a resposta que deseja no mercado-alvo. Produto. O produto é a base de qualquer negócio em um bem ou serviço. Uma empresa tem por objetivo oferecer algo de maneira diferente e melhor, para que o mercado-alvo vá preferir e até mesmo pague um preço mais alto por ele. Um automóvel ele pode ser considerado tanto um produto de comparação, quando é adquirido para uso pessoal, como para passeio, quando se faz uma comparação entre a qualidade, o preço, o estilo e a garantia, como um produto de especialidade, quando se trata de automóvel de fora de série ou com características únicas, que o cliente está disposto a comprar, como por exemplo uma BMW, ele não vai comparar. Né? O preço. O preço é um valor em dinheiro que se cobra por um bem ou serviço, ou a soma de valores que os clientes trocam pelas vantagens de obter ou utilizar um bem ou serviço. Praça. A praça é o ponto de distribuição, ou seja, os meios que se utilizam para levar o produto até o consumidor. E a promoção consiste em todas as ferramentas utilizadas na comunicação entre a empresa e o consumidor. A promoção deve estar de acordo com as necessidades e os recursos da empresa. Primeiro, deve-se estudar e identificar o público-alvo, para quem será dirigida a promoção e, finalmente, escolher o meio mais adequado para atingir esse público. Plano de comunicação de marketing. Muitas vezes, o cliente desconhece aquela marca de produto ou tem receio de comprá-lo. A comunicação de marketing ela apresenta o produto ao cliente, mostra todas as suas qualidades e benefícios, tornando assim o produto mais conhecido e confiável. Dentro do plano de comunicação de marketing, tem as etapas do plano. Para fundamentar essa etapa, foram levantados modelos de comunicação de 5 autores: Urdan, Dias, Kotler, Las Casas e Sanderson. Eu consegui fazer um quadro comparativo com cada etapa desses autores. Urdan e Dias apresentam as etapas muito similares. Kotler também é um pouco similar tanto do Urdan quanto do Dias. Já Las Casas apresentam
um modelo de plano um pouco mais enxuto, com apenas 6 etapas, que se conduzem também. Um método. O método do trabalho teve como delineamento a preposição de planos, que, segundo os dois, seu propósito é apresentar propostas de planos ou sistemas para solucionar problemas organizacionais, que alguns visam burocratizar e controlar sistemas, outros buscam maior flexibilidade. A abordagem ela foi qualitativa, devido a entrevistas com os gestores, e quantitativa, devido à aplicação do questionário com os clientes. A coleta de dados foi feita por meio de fontes primárias e secundárias. Os dados primários eles foram coletados em reuniões com os gestores e com os clientes. Já os dados secundários foram aqueles que já receberam tratamento e se encontram à disposição para consulta. A população envolvida no estudo foi composta por 2 sócios, proprietários da empresa, e foi aplicado um questionário com os clientes por uma amostra de conveniência, que na visão de Mayotta, a amostra por conveniência procura obter uma amostra de elementos convenientes. Os dados foram organizados em um quadro para melhor entendimento, que será apresentado a seguir. Para a seleção do modelo de plano de comunicação, foram feitas reuniões com os gestores, decididos juntamente com a acadêmica pela elaboração de um modelo de plano de comunicação próprio para a empresa. Dessa forma, ficou definido da seguinte forma: como primeira etapa, determinar o problema ou oportunidade; a segunda etapa, definição dos objetivos de comunicação; a terceira etapa, caracterizar a audiência-alvo; quarta, selecionar o composto promocional; a sexta, implementar as estratégias; sétima, definição do orçamento de comunicação; e a oitava, controlar os resultados. A primeira etapa, determinar o problema ou oportunidade, segundo o órgão Gantt, para identificar problemas e oportunidades de uma organização, é preciso estudar o ambiente da empresa, obtendo-se informações disponíveis pelos sistemas de marketing. O problema da organização foi identificar qual ferramenta de comunicação de marketing apresentarão resultados mais positivos para diferentes veículos. A segunda etapa foi a definição dos objetivos de comunicação. A definição dos objetivos do plano de comunicação de marketing é uma das etapas mais importantes do processo, pois caso os objetivos não sejam colocados com clareza e de forma explícita, todo o empenho na elaboração do mesmo pode ser um trabalho em vão. A terceira etapa foi a caracterizar a audiência-alvo. Para traçar o perfil do público-alvo de diferentes veículos, foi aplicado um questionário composto por 12 perguntas que buscaram traçar o perfil do público-alvo e a ferramenta de comunicação que alcança os clientes da empresa em estudo. Na apresentação, eu trouxe um quadro resumido pela questão de tempo. Dos entrevistados, 61% são do sexo masculino, com faixa etária de entre 31 a 40 anos, sendo 37%. A escolaridade predominante foi o segundo grau completo, com 24%. O estado civil, com 31%, também foi o que mais apareceu. O segundo foi de união estável. A cidade de residência, 42% são das cidades de Tijucas, com renda familiar mensal de 2 a 4 salários mínimos, apareceu com 29%, e de 4 a 7, 27%. Quando questionados quanto tempo conhece a empresa, 37% conhece a empresa de 2 a 4 anos. Já nos meios de comunicação mais utilizados, o jornal apareceu com 23%. Quando questionados qual o jornal os clientes leem, o jornal Razão, que é o jornal aqui da cidade de Tijucas, ele apareceu com 26%. Já na rádio, foi a Rádio Vale, com 27%, que também é uma rádio daqui da cidade. E quando perguntado como ele conheceu a Firenze Veículos, 24% respondeu que foi por indicação de terceiras pessoas. E o que se utiliza quando pensa em comprar um automóvel, 23% também foi por indicação de terceiras pessoas. A quarta etapa é selecionar o composto promocional. Para a elaboração do plano de comunicação de marketing na empresa Firenze Veículos, o que se adaptou ao público desejado foi propaganda e a venda pessoal. A decisão do composto promocional se deu após o levantamento do questionário, na qual foi observado que a venda pessoal fica em primeiro lugar para o cliente, tanto quando deseja comprar um carro, quanto na divulgação da empresa.
A quinta etapa foi a definição da estratégia da mensagem. Na elaboração da mensagem, o comunicador deve se voltar para o público-alvo e o objetivo a ser atingido pela comunicação. A mensagem deve atrair a atenção, manter o interesse, despertar o desejo e induzir a ação. Ao montar a mensagem, o comunicador de marketing deve decidir o que fazer, que é o conteúdo da mensagem, e como dizê-lo, que é a estrutura ou o formato da mensagem. Em termos gerais, a mensagem que se tem a intenção de passar para o público é da existência da revenda da Firenze Veículos na cidade de Tijucas, atuando na venda de carros multimarcas novos e seminovos. No conteúdo da mensagem, o comunicador deve introduzir um apelo ou um tema que resultará na resposta desejada. Na comunicação pessoal, o impacto que o público-alvo sofre através da mensagem dá-se ao grau da credibilidade que o comunicador, que no caso é o vendedor externo, tem mediante ao cliente. A opção por participação em eventos se deu por essa oportunidade significativa de conhecer melhor e desenvolver em maior quantidade de público. A sexta etapa foi implementar as estratégias. As atividades que não foram implementadas, quer seja por falta de tempo ou de recursos, elas ficaram propostas para o planejamento do ano de 2014. Bom, o plano de ação tem como primeira etapa o treinamento dos vendedores através de cursos e palestras, que isso deve ocorrer uma vez a cada 3 meses, que terá um custo de R$200 por vendedor. Depois, fazer parcerias com 2 vendedores externos. O que são esses vendedores externos? Não é o vendedor que trabalha no dia a dia dentro da Firenze, são pessoas fora que têm uma quantidade maior de conhecidos, indicam a empresa, conseguem vender, no caso, o carro, e ele ganha uma comissão extra por essa indicação. Os vendedores em eventos na cidade e região, um evento no mês, com um valor aproximadamente de 220 por mês. O anúncio no jornal, que é feito uma vez por semana, que tem um valor de R$600 por mês. Parceria com as empresas, uma vez no mês também, um valor aproximado de R$150. O outdoor, o Triedo, que é uma vez no mês, o valor de R$1.700. A sexta etapa foi implementar as estratégias, que durante o período de estágio houve a busca pela implementação de algumas das atividades propostas, como já foi dito. Nessa etapa, o Dan ele afirma que algumas barreiras precisam ser gerenciadas para preservar a integridade do que se foi planejado nas etapas anteriores. As atividades... a primeira atividade que foi implementada, era realizada, na verdade, foi adaptada, foi o anúncio do jornal, que já era no Jornal Razão, como os clientes falaram que mais eles leem. O anúncio é feito de forma semanal, sendo que o jornal é distribuído todas as sextas-feiras para os assinantes e colocado nos pontos de venda. Cada semana é feita a troca das imagens dos carros ofertados e colocado um novo anúncio. Os anúncios sempre voltados para o bom atendimento e para a facilidade de compra. Como pode observar no slide, esses são 2 modelos de anúncio do jornal. O outdoor e o Triedo. Para a comunicação do meio desses dois, do outdoor e do Triedo, serão instalados um Triedo e um outdoor, ambos na cidade de Tijucas, com o intuito do quê? De divulgar o nome da Firenze Veículos, com uma mensagem montada para o conforto da compra que o automóvel proporciona para a família, visando que a nossa quantidade de clientes é casado ou possui uma união estável. O folder. A divulgação por meio de folder é algo economicamente barato e que atinge um público significativamente maior do que muitos outros meios de comunicação. O folder eles serão confeccionados em diferentes datas ao decorrer do ano. Inicialmente, os folders devem ser utilizados para divulgar o horário de funcionamento, um horário de funcionamento especial, melhores condições de compra ou até mesmo somente para reforçar o nome da Firenze, chamando o público para uma visita. A parceria com empresas. Como a venda pessoal foi um item que apareceu com bastante evidência, os vendedores, juntamente com a estagiária, farão visitas a algumas empresas da região. Essa opção se dá devido às vantagens de contato direto e pessoal com o público, oferecendo oportunidade de maiores explicações, de ampliar o conhecimento dessas pessoas em relação a Firenze Veículos e vice-versa. A sétima etapa foi a definição do orçamento de comunicação, que para dias é a alocação de recursos financeiros para cada atividade de comunicação, de acordo com o objetivo geral e de cada atividade específica. O tipo de orçamento adotado foi de recursos disponíveis,
Os gestores optaram por um orçamento mais amplo para que, de acordo com o mês das vendas, possa se fazer mais comunicação. O método de recursos disponíveis estabelece o orçamento de promoção no nível que acham que podem gastar. Pequenas empresas quase sempre usam esse método, acionando que a empresa não pode gastar em propaganda mais do que tem. Parte do total das receitas deduzem as despesas operacionais e desembolsam o capital, e então reservam uma parte do recurso para campanhas de comunicação. Bom, então esse é o orçamento da Firenze. Como já foi falado, o jornal tem o custo de R$600 no mês, sendo que dependendo do mês vai ser 4 ou 5 anúncios. A parceria com as empresas, e a parceria com a empresa, na verdade, esse custo ele vai variar, porque foi pensado fazer uma placa mostrando a Firenze, só que essa placa a gente consegue usar em diversas empresas. Então, o custo vai variar, o que será oferecido dependendo da empresa. Então, se for dada a transferência para os funcionários daquela empresa, vai ser um custo. Se for o tanque cheio, vai ser outro custo. O treinamento dos vendedores através de cursos e palestras, que como a empresa já tem parceria com a CIC-CDL, fica algo em torno de R$200 por vendedor, dependendo do curso que é oferecido. Os vendedores em eventos da cidade, eventos da cidade e região, que ficou aproximadamente em R$50 de alimentação, R$120 em folder para divulgação e R$50 de combustível, dependendo do local que vai ser esse evento. Fica, então, algo em torno de R$220. E fazer parceria com mais 2 vendedores externos, como eu já expliquei, algo em torno de R$500 a comissão por cada vendedor externo, que essa é uma política muito aplicada na cidade de Tijucas. E o outdoor e o triedo, que fica R$650 cada um, algo em torno de R$1.700, totalizando assim R$3.650 no valor do orçamento. Controlar os resultados. O plano de comunicação para dias, ele deve incluir a definição dos meios de avaliação dos resultados dos investimentos em comunicação. E para controlar os resultados, serão feitas pesquisas com os clientes que chegarem na Firenze Veículos. Considerações finais. O objetivo do trabalho foi alcançado. Foi também a importância do plano de comunicação para a Firenze. Né? O presente trabalho foi importante, pois nenhum estudo como este tinha sido realizado na empresa e a mesma possuía uma deficiência nessa área. As facilidades. As facilidades de ter as informações das empresas. Os gestores eles nunca me negaram nada, tudo que eu precisava eles forneciam. E possíveis trabalhos futuros fica o planejamento estratégico e a satisfação dos clientes. Passa a palavra ao meu orientador, professor Luciano. Obrigado, Jaqueline. Nós ouviremos agora as perguntas, contribuições, avaliações do professor Ayrton. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Jaqueline. Pode respirar agora. Assim, Jaque, antes de começar a dar as contribuições para o teu trabalho, quero te parabenizar, que acho que esse é o teu momento agora, né? Está defendendo aqui o trabalho de conclusão do curso, com todo o teu empenho que eles desenvolveram da carreira aqui na universidade, participou diretamente ali na Feira do Empreendedor, no Unibem, isso é muito importante, né? Você ouvir isso dos professores no final, né? Então, parabéns e nós devemos agradecer, tá? Teu trabalho, Jaqueline, eu achei bem interessante, gostei bastante, na época da graduação, isso há muitos anos atrás, até que eu estava terminando também, eu vi alguns artigos. Vi alguns artigos também sobre comunicação e achei bem interessante o seu tema. E o link que tu fez com a tua empresa, tá? Relacionando ele. Teu resumo, vamos passar para o teu resumo, né? Eu achei interessante, sumarizou os principais tópicos do teu trabalho ali, conseguiu caracterizar direitinho, tá? Ficou bem legal. A tua introdução, tu fez uma abordagem sobre o tema, conseguiu o link para a empresa, não deixou ali, na minha opinião, não ficou nenhum tema solto ali. Só teve uma repetição de cada vez mais, né, no teu ali, mas eu tenho umas sugestões aqui para ti também, que vai contribuir ainda mais para o teu trabalho. Mas em resumo e introdução, achei bem escrito, tá, e tu conseguiu ali alcançar o objetivo, tá? Na justificativa do teu trabalho, também trouxe aquele olhar, né, para a empresa, a academia, a originalidade dele, tu apresenta esses tópicos, tem que ter uma justificativa. Eu acho que tu pode acrescentar na tua justificativa, para enriquecer um pouco mais, de repente tu trazer artigos, né, que falam sobre comunicação, ok? O efeito da comunicação, de repente lá nos artigos, quando tu pega, tem aquelas pesquisas futuras, lá no final, sabe?
geralmente tem ali, e aí tu pega aqueles resultados que eles estão falando, olha, pesquisas futuras poderão fazer uma comunicação, enfim, interligando com empresas, enfim, dali tu busca uma justificativa para acrescentar ali no teu trabalho, ok? Aí traz ali um pouco mais de rigor para ela. Ok. Tu colocou também que a empresa disponibilizou recursos financeiros, né, para fazer o seu trabalho, é isso mesmo? É, né? Tá. Legal. Então, bom, né, porque tem toda empresa que faz isso. Bom, na tua fundamentação teórica, Jaqueline, eu achei legal também, trabalhou com os autores referenciais do tema, né, eu só senti falta um pouco da cronologia dos estudos, quando tu começa a apresentar ali, né, então acho que isso aqui depois tu pode rever com calma, e é fácil de consertar, porque tu já tem ali, né, o mais difícil é ter os autores para trabalhar no tema. Então, de repente, depois pode fazer uma releitura, né, e alocar ali, justamente pensando naquilo, né, complementando, quem citou quem ali, ok? Isso vai enriquecer mais. Eu achei também que tu teve, que chamou a atenção, que teve uma preocupação em comentar cada citação. Tu não apenas citou, né? Isso enriquece uma fundamentação teórica, porque não é só colocar a citação, né? Tem que ter também ali um pouco do aluno, né? O olhar dele para aquele tema e fazer o fechamento ali no final de cada tópico. Tinha algumas páginas que eu até achei bem interessante, que era só a Jaqueline comentando sobre o tema. Entende? Então, assim, é bem legal a gente ver que teve um cuidado e o quanto tu leu do tema para escrever ali, né? Uma página toda ali da visão da Jaqueline. Achei bem interessante isso. E não foi só aquela página, na outra página estava trazendo as citações, mas a conversa, depois de fazer um fechamento. Ficou bem legal, foi brilhante isso, Jaqueline. Em alguns tópicos, eu achei você terminar uma citação e não concluir a sua ideia. Teve alguns também ali que acho que na hora de finalizar, né, no final da parte 2, faltou um pouquinho ali. Outra coisa que achei interessante também, que apesar de alguns alunos não colocarem, outros colocam, mas tu apresentou ali 5 modelos, eu acho, né, do plano de comunicação. Ficou bem legal também, explicou cada modelo, teve essa preocupação. Eu achei só que faltou fazer uma chamada para o próximo item. Por exemplo, terminou um tópico, chama o próximo item. Alguns tu fez, tá? Não são todos, alguns tu deixou passar, mas tudo bem. Na página 14, no primeiro parágrafo, poderia explicar logo os 4 P's. Tu fala dos 4 P's, mas como a gente tem que pensar sempre no leigo que vai ler o trabalho, então, de repente, já falar aqui o que é, né, os 4 P's. Apesar de todos nós sabemos o que é, ok? Mas isso já deixa uma chamadinha, porque depois tu fala deles detalhadamente, entende? Só citar, tá? E de repente, eu gosto muito de figura, né? Também a gente podia colocar uma figura ali explicando 4 P's, depois tu vai trabalhar com uma visão de vários autores ali, tá? Na página 20 também, tu colocou assim, ó, desculpa. Na verdade, tu fez aquele quadro, né? Ali da comparação dos planos de comunicação, ficou bem legal também. Teve uma coisa que eu achei interessante, 40, né? 44, tá. Não, acho que foi outra coisa também. Em alguns quadros você apenas colocou e não apresentou, assim, deixou o quadro lá, né? Alguns tu apresenta, explica por que aquele quadro ali, acho que outros tu deixou passar, tá? Mas é fácil fazer isso, Jaqueline. Ficou muito bom no quadro 5, quando você fez um comparativo, justamente que é a página 40 que o professor Márcio está falando. Isso ficou bem legal. E teve uma parte que tu colocou no teu trabalho que ficou muito bem, que é a justificativa ali tu fez um plano, né? Tu apresentou vários planos de comunicação, mas você chegaram no consenso, né? Para se adaptar para a empresa, fez um. Ficou muito boa aquela explicação. Eu só acho, já que tem que trazer aquilo para a fundamentação, porque é na parte que tu está falando de plano de comunicação. Entende? Porque tu está ali, tu explicando os tipos de plano, de repente, no fim, tu termina ali apresentando como tu chegou a utilizar o teu plano e como tu baseou. Fez muito bem, é só você outra vez. Tá? A tua metodologia, Jaqueline, ficou bem explicada, a quantidade de dados da sua pesquisa. Apresentou 2 etapas, explicou a forma de alcance, acredito que você possa chamar teu modelo de questionário que tu colocou disponível no apêndice, né? Então, só chama ali ele, eu acho que referenciar, não sei se passou despercebido na minha visão, mas acho que é legal que só chamar, ok? Ali, questionário. E foi vocês que elaboraram também, né? Então, também citar ali que foram vocês, tá, Jaqueline? Vamos para os resultados, né? Eu achei bem interessante também a forma que tu conduziu os teus resultados. Trouxe teoria, Jaqueline e a entrevista. Então, fica legal essa forma de escrever. Eu acho interessante. E até uma dica para os colegas que estão fazendo um trabalho parecido com o seu, pela comunicação e marketing. A forma que tu trabalhou com os resultados ficou diferente e bem legal. Tá?
O SCOR apresentou, também é difícil a gente ver alguns trabalhos que buscam outras fontes, né? Tu até foi no Detran, né? Que trouxe ali alguns dados. Isso é legal, que enriquece. E tu não só apresentou, tu explicou também o porquê. Tu entrou até nos pontos da crise, lá em 2008. Então, isso é bem interessante. Tu não só jogou ali, né? Tem essa preocupação de explicar o porquê que não vendeu para outro carro, enfim. Ok? Alguma coisa depois tu vê também, quadro e tabela. Alguns chamam de quadro e tabela, mas assim depois tá, só ver a formatação. Rever a ordem dos apêndices também, alguns. Tá bom, já? Outra coisa, sugestão para a conclusão, colocar um quadro simples de resultados. Eu acho interessante, ainda mais que o teu trabalho tem vários objetivos específicos, né? Então, de repente, tu fazer um quadro simples de resultados. Coloca ali um quadro, objetivo 1, 2, 3, 4, 5, e o que tu alcançou com aqueles objetivos. Fica legal também. Ou também tu pode colocar na tua conclusão, cada parágrafo ser um objetivo específico, entende? Tu construir ali. Fica legal porque depois a gente consegue ver que o trabalho está bem fechadinho. O teu trabalho está fechado, início, meio e fim. Não deixa assim pontas soltas, na minha opinião. Ok. Então, já mais parabéns, tá? Gostei do teu trabalho, acho que foi bem pertinente o tema. Conseguiu atingir os objetivos, só tem que agradecer. Parabéns, hein? Obrigado, professor. Nós observaremos algumas indicações que elas venham ao encontro de tornar o teu trabalho mais interessante ainda. Ouviremos agora as perguntas, arguições, questionamentos do professor Márcio. Ô ligeira, eu sabia que ia fazer essa velocidade. Até não tem nem que respirar, ficar ali junto contigo. Tá bom. Bom, parabéns pela apresentação. Trabalhos como esse a gente vê que está em conforto, está próximo do resultado, sabe olhar o trabalho de frente, para trás, de trás, em qualquer posição, ele consegue chegar rápido no que fez. Né? Eu tenho várias considerações de forma, algumas aqui eu acredito que o Henrique tem sido até mais sistemático do que eu consigo ser. Né? Algumas conseguiram, alguns eu e o Luciano aqui já conversamos também, pelas consequências um de outro. Só toma cuidado, eu penso sempre que os alunos devem tomar cuidado com algumas coisas que a gente às vezes fala, e exatamente na introdução você fala assim, ó, a empresa que passa por uma fase de crescimento. Tá? E o que é esse crescimento? Que evidência existe desse crescimento? Né? Quem lê quer saber o que é esse crescimento que está se falando. Está aumentando o número de vendas, ou está aumentando o share, ou o ticket? O que é exatamente isso? O número de unidades que tem conseguido se ajudar, abrir mais um ponto de venda? O que é esse crescimento que se fala logo no início, está por uma fase de crescimento? E de alguma forma eu uso esse argumento de crescimento para justificar a necessidade de desenvolver, por exemplo, um plano de comunicação. Né? Então, aí eu até já pergunto, para crescer, então o que é? É para orientar esse crescimento? O teu plano de comunicação ele tem o seu objetivo de orientar esse crescimento, porque esse crescimento está desordenado, não está enfocado, não existe uma... Quando a gente fala de comercialização de veículos, aquela história, todo mundo tem carro, mas não se vende para todo mundo, né? Assim, se existe aí uma intenção de talvez enfocar, segmentar, para poder garantir e dar sustentação desse segmento. Professor, na verdade, assim, a ideia de fazer o trabalho em cima do plano de comunicação foi porque a empresa, por mais que ela começou em novembro de 2007, ela tem uma quantidade de anos, só que a gente percebeu que muitas pessoas na cidade de Tijucas, porque assim, a gente está 1 ano no novo local, então assim, quando a gente estava numa outra avenida,
de pouca circulação, a gente percebia que muitas pessoas não conheciam a Firenze. Não, ou conheciam o nome Firenze, mas não sabia qual o local da empresa. Então, quando eu conversei com os gestores para fazer o trabalho lá, foi uma ideia deles, assim, de fazer um plano de comunicação, primeiro para ver o público mesmo da Firenze, aonde estava esse público, se era Tijucas ou se era, como a gente tem clientes fora, mas a gente viu que a quantidade maior é Tijucas. Só que a gente queria saber aonde era, até para saber aonde comunicar. Se ia comunicar fora ou se ia focar na cidade de Tijucas. Eles preferem continuar aqui na cidade de Tijucas, não deixar eles ficar por fora e acabar não conseguindo fazer nem aqui nem fora. Tu fala está suficiente exatamente estando aqui, né? Essa fala que você colocou, você está aqui exatamente para poder contextualizar essa necessidade de fazer um plano de comunicação. Aqui nos objetivos tem aí alguma coisa que a gente ajustar, que eu penso que está falando assim, analisar o problema, determinar os objetivos, selecionar elementos, estabelecer orçamento. Aí aqui tem uma inversão, porque eu estou falando em como é que eu vou ter orçamento antes do plano, porque o orçamento é a decorrência do plano, tá? Mas ali é a implantação do plano. Aí eu estou falando que é uma das primeiras perguntas que eu fiz para o Luciano aqui, se você implementou, né? E talvez precise você deixar mais claro que você tinha a pretensão sim de implementar e algumas ações você conseguiu, então isso talvez precise ser mudado agora, porque tem uma orçamentação, aqui o que é? É a orçamentação geral, quer dizer, o dono da empresa diz, olha, eu não quero gastar mais do que 300 mil ou 200 mil, né, que seja, né? Definição de uma dotação orçamentária para o plano de comunicação, se era isso, né? Aí sim, isso pode vir antes da elaboração do plano, porque eu vou propor ações que vão estar dentro daquela dotação orçamentária que o empreendedor apresentou. Então, acho que precisa orientar esses objetivos aqui, né, para poder ficar mais consistente com a própria apresentação. E, claro, aqui de novo, nos objetivos, a gente já vê elementos da tua opção em termos de método, né, do próprio plano que você escolheu lá para poder desenvolver efetivamente o teu trabalho. Okay? Como o professor falou, eu vou aproveitar, porque eu sempre comentava aqui com o Luciano, né, que às vezes acaba que as apresentações são os poucos momentos em que os alunos têm para poder aprender diferenças em determinadas coisas. Quando a Marilda apresentou essa semana, a gente aqui trouxe a oportunidade de a gente fazer uma distinção entre apêndice e anexo. E agora, aqui no teu trabalho acontece o mesmo problema. Né? Quer dizer, tu tem ali os orçamentos que não são apêndices, né? São anexos, certo? E tem outra coisa que aparece depois ali como anexo, que não sei se é exatamente porque tu apresentou aqui e disse que já existia alguma coisa de material dos folders. Não, né? estava feito. Então é um anexo que tem ali. Então ali vão se somar outros anexos. E a outra diferença que nós fazemos entre tabelas e quadros. Qual é a diferença entre tabela e quadro? Metodologicamente. A tabela é aberta, né? E o quadro é fechado. Sim, mas não só isso. A tabela tem números e quadros tem texto. Essa é a diferença, basicamente é isso. Né? Então, tu tem várias tabelas, que tu chamou de quadros, e tem basicamente números, né? E então, aí a gente precisa ter essa... a abertura pode... E as tuas tabelas com números estão fechadas. Isso eu acho menos problemático, entendeu? Porque às vezes tem uma questão estética, de opção da editoração, você diz, vou fechar porque é mais bonitinho, ok? Pode até ser uma opção. Agora, a questão do conteúdo do que está ali, assim como chamar de ilustração, figura, gráfico, aí é uma decisão, né? A BNT coloca lá algumas indicações, mas isso é uma opção. Agora, em tabela e gráfico, tabela e quadro, a gente tem essa definição. Então, aproveitar, aprender a diferença, pessoal, quando tem números, somente números, tá? Quando tu tens uma mistura de texto com dados numéricos, a gente tem que ver qual é a predominância e fazer uma opção. Ok? Na tua revisão, no teu capítulo de revisão, que realmente é bastante consistente, eu só sinto a falta, preciso que você, aí, com o professor veja, é a indicação das páginas das figuras. Porque todas elas tu está te referindo fala da fonte, né?
coloca o ano, mas não coloca a página. A figura é quase como uma citação direta. Obrigatoriamente a gente precisa. A não ser que você tenha feito uma adaptação, mas mesmo assim, né, eu entendo que você aqui usou a figura, então nesse caso a gente sempre vai utilizar, vai citar o número da página das figuras. Tá? Quê? Vamos lá, 2 minutos. Eu achei que a caracterização da empresa ela podia ficar mais consistente. Até como a gente já tem lá no nosso capítulo ali do modelo do trabalho do curso, acho que poderia ficar mais consistente, falar um pouquinho mais sobre os clientes, os fornecedores, falar que essa empresa busca carros, por exemplo. É uma coisa bastante importante. Não é o foco do seu trabalho, mas é bastante importante, né? A questão dos concorrentes também, também não é foco do seu trabalho, mas em termos, por exemplo, de estratégias de comunicação, é interessante a gente ver o que a concorrência está usando em termos de canal de comunicação também, né? Ok. Aqui. Tá. Voltando para aquela discussão do crescimento, né? Okay? Você fez aqui uma pesquisa junto aos clientes atuais, certo? Foi? É isso? Sim. Me confirma? Sim. É isso. Você tem dados demográficos que definem um perfil desse cliente. Não sei se exatamente tem um perfil, ou se daria se a partir desses dados agora definir uma opção, né, uma segmentação. Eu acho que talvez seria interessante trazer isso no trabalho. E quando eu penso em crescimento aqui, eu estou pensando em vender mais, né? Carros, né? Eu quero vender mais para as pessoas desse mesmo perfil, porque se eu for anunciar nos canais que essas pessoas estão querendo, estão normalmente utilizando, tudo bem. Agora, essa opção está clara para a empresa? Ela quer crescer vendendo para o mesmo perfil de mercado para quem ela vende hoje? É uma pergunta. Então, quando eu fiz até a questão até da cidade, que eu disse, deu Tijuca os 42%, e vamos fazer aonde? Vamos focar aqui, ou vamos... Ele disse, não, vamos continuar o que a gente tem, vamos continuar fazendo aqui, até no caso, igual ele deu praticamente a quantidade de casados e união estável. Aí eles, o que eles optaram? Por uma mensagem voltada para eles, já para os clientes que têm maior quantidade. Continuar, no caso, o foco que estão vendendo ainda. Vender para o mesmo mercado. E para o mesmo mercado. Crescer vendendo para o mesmo mercado. Isso, para o mesmo mercado. Ok, muito obrigado, Cláudio. Obrigada. Obrigado, professor. Muito bem. Estão identificados assim, os elementos, né, que podem servir para alguns ajustes, e eles vêm ao encontro de fazer melhorias. Então, por exemplo, aquilo que foi chamado de figura, que é uma tabela, vamos chamar de tabela, que era quadro, é tranquilo de fazer esses ajustes, né? Já que mesma coisa a pergunta que o professor te fez, que você respondeu. Vamos vender para o mesmo mercado? Sim, de Tijucas, famílias, que são os seus direcionamentos. Então, tem uma certa coerência as suas decisões. Nós precisamos agora sim, nós vamos nos reunir no retorno, comunicar o resultado e vamos ouvir as suas palavras finais, ok?